Viva! Este é o que eu andei para aqui chegar. O podcast que duas estagiárias Blue Book na Comissão Europeia, em Bruxelas, curiosas por natureza, decidiram criar por estarem inquietas com as notícias que lhes chegam de Portugal. O problema da habitação, os números elevados da imigração, a falta de participação dos jovens na política, o aumento da extrema-direita. Em cada episódio convidamos outros colegas estagiários portugueses na Comissão Europeia da sessão de outubro de 2023 para tentar perceber a história de cada um, os planos para depois do estágio e o que pensam da atualidade. E hoje temos connosco a Sara Anselmo. A Sara tem 26 anos, vem de Almada, fez a sua licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais na Nova, na FCSH. Depois fez uma pós-graduação em Igualdade de Género no ISCSP, da Universidade de Lisboa, e o mestrado em Critical Gender Studies na Central European University, em Viena. Ainda durante a sua licenciatura passou por um Erasmus na Universidade de Bucareste, na Roménia. Bom dia, Sara. Bom dia, obrigada. Nós temos sempre uma pergunta para começar aqui a nossa entrevista, que é: Sara, o que é que tu andaste para aqui chegar? Muito. Muito trabalho, principalmente no pós-licenciatura. Eu sinto que, parecendo que não, de repente está tudo interligado e quando olho para trás parece que tudo aqui, o universo andou aqui a trabalhar muito e eu também, principalmente eu, a trabalhar para acabar aqui, porque sinto que realmente desde que saí da FCSH não tenho parado um bocadinho e foi sempre trabalhar, estudar, e que tudo acabou. Todas as estradas acabaram por me trazer a Bruxelas, mas estou muito feliz com este caminho e com ter acabado aqui. E no fundo acho que acabou por fazer tudo muito, muito sentido e que é o sítio certo para estar nesta altura da vida. Queres-nos falar um pouco sobre o teu estágio? Agora estamos a gravar este podcast já acabado o estágio, mas vamos voltar a ele. Tu estavas na DG Idea. Certo. Podes-nos falar um pouco mais sobre o teu trabalho lá e o que é essa DG? Uhum. Então, eu também não sabia o que era a minha DG antes de me candidatar a ela, nunca tinha ouvido falar, mas basicamente a DG Idea é o serviço de advisory para a Presidente e para o gabinete da Presidente, onde se dá conselhos políticos a nível de políticas e caminhos a seguir em diferentes áreas. Eu estava na área de Social Market Economy, portanto, tudo o que é ligado aos direitos sociais, desde imigração, direitos do trabalho, igualdade, não discriminação. E é uma DG super pequenina, acho que nem sei se chegávamos aos 30 no total, e a minha equipa era só eu e dois colegas, a minha chefe e um outro colega. Era uma equipa muito pequenina e uma DG também muito pequenina, mas sei, era bastante agradável porque nos conhecíamos a todos, e houve a oportunidade de ir conhecendo melhor todas as pessoas. O trabalho passava muito por escrever os policy briefs e research papers relacionados com esses temas, portanto, dar conselhos e, principalmente, tendo em conta que o nosso estágio apanhou aqui um bocadinho do fim do mandato, fazer, se calhar, um recap do que é que se passou durante o mandato, onde é que conseguimos chegar, mas o que é que faltou fazer, em que novas direções é que se deve ir, principalmente pois sabendo que a Ursula se vai voltar a recandidatar. Portanto, é isso, tentar aqui dar alguns conselhos, algumas guidelines do que é que devem ser os próximos passos, quais é que são as recomendações. E a nível pessoal para mim foi super enriquecedor porque achei que o trabalho tinha imenso impacto,
que era bastante tangível o porquê de estar a fazer aquilo, qual é que era a utilidade, e para além de, ok, haver estes tópicos mais gerais que nós trabalhávamos e aprofundávamos, depois também havia imensa liberdade de se surgisse assim algum tema inesperado que a minha equipa achasse que fosse útil de ser aprofundado, que eu tinha imenso espaço para o fazer. Portanto, por exemplo, a título de exemplo, saiu para aí nos últimos 2 meses do estágio um artigo do Financial Times sobre um gap ideológico que se estava a formar entre os jovens rapazes e as jovens raparigas da nossa geração Z, em que as mulheres estão a virar muito mais à esquerda, enquanto os homens estão a virar muito mais à direita, muito mais conservadores. E, portanto, a minha chefe incentivou-me a escrever um paper sozinha sobre este tópico, que depois foi enviado para o gabinete da Presidente. Portanto, é isso. Havia também muito espaço para, ok, se surgisse alguns tópicos que nós achássemos pertinentes, de poder explorá-los, aprofundá-los. E apesar de ser uma DG muito pequenina, eu estava com mais 2 rapazes estagiários, estavam noutras equipas, uma de digitalização e outro de geopolítica. E é isso, foi, a meu ver, foi uma experiência fantástica. Gostei imenso do que aprendi todos os dias, do trabalho que fazia. Achei que é isso, que havia imenso impacto, que não sei, via o benefício daquele trabalho. E é isso. E depois, E como é que foi candidatar-te para a DG Idea? Sempre foi o teu objetivo? Passaste pelo processo várias vezes? Conseguiste à primeira? Como é que foi essa parte? Foi a minha primeira vez a candidatar-me ao Blue Book, porque pronto, foi no sentido de, ok, estou a acabar o meu mestrado, comecei a fazer a candidatura em janeiro do ano passado, soube provavelmente no início de maio, que tinha entrado para a IDEA. É um processo super longo, como todas sabemos, e não era o meu objetivo candidatar-me para a IDEA, porque lá está, eu não sabia que existia, só soube quando passei aquela segunda fase e já nos estávamos a candidatar a postos específicos, que estava a procurar por keywords que me interessavam. Neste caso foi social, e esta foi uma das coisas que apareceu. Mas a candidatura à IDEA até foi a minha última candidatura, porque nós temos aqueles 3 postos que nos podíamos candidatar. E eu, com base naquilo que conhecia, achava que, com base no meu perfil, o que faria sentido era o ODG Employment ou o gabinete da Comissária para a Igualdade. Acabei por não me candidatar. Quer dizer, eu acho que a DG Employment acho que foi a minha segunda candidatura, se não me engano. Mas, por exemplo, ao gabinete da Comissária nem sequer a candidatar porque era preciso fluência em francês, que eu não tinha. Então, pronto, a IDEA acabou por ser a minha última opção, mas sinceramente acho que até era a que se adequava mais ao meu perfil, mas realmente foi uma sorte porque eu não conhecia, e foi feito assim muito sob pressão e só por descarte de consciência para fazer as 3 candidaturas certinhas, mas acabou por funcionar super bem. e acabaste a trabalhar mesmo com aquilo que estudaste. E isso parece uma coisa que nem todos os estagiários, pelo menos entre os portugueses, aconteceu. Parece que foi mesmo talhado para o teu perfil Sim, académico também. eu acho que também havia imenso espaço para, não sei, se eu sou alguém mais, não sei, direitos sociais de forma geral, também se tinha enquadrado super bem, mas também tive aqui uma equipa incrível que fez imenso espaço para a minha especialidade e, portanto, davam muito mais tarefas ligadas a esta questão da igualdade, aquilo que na minha área se chama o equality mainstreaming, que é esta ideia de que a visão da igualdade pode ser aplicada aos diferentes ramos da política e, portanto, por mais que nós estivéssemos a trabalhar diferentes temas, não sei, tipo a migração, desigualdades urbanas, o European Green Deal, a transição digital, era sempre, pelo menos o meu lado, era sempre, ok, como é que podemos aplicar aqui uma visão de igualdade a estes tópicos? E acho que lá está, também teve muito a ver com a equipa onde eu acabei a fazer o estágio, porque
viram o potencial nisso e abriram esse espaço para mim. E, e, e tive também bastante sorte nesse aspecto. Não sei se podemos, mas se pudesses falar um bocadinho, estavas a contar que fizeste aquela pesquisa já na parte final do teu estágio sobre aquele artigo do Financial Times, não é? Podes falar um bocadinho mais sobre esses resultados? Chegaste a alguma conclusão interessante? Uhum. Como é um fenómeno que está a ser estudado há tão pouco tempo, ainda não há, ou seja, e são ciências sociais, obviamente, nunca há certezas absolutas, já há aqui várias teorias. Uma das coisas que me chamou mais a atenção, mas que não me surpreendeu, é a questão das bolhas das redes sociais e como para os homens têm sido tão absorvidos por os chamados, pelo menos nos papers que eu li, os cultural entrepreneurs, como por exemplo o Andrew Tate, que acabam por chamar imenso estes jovens rapazes e fecham-nos nestas bolhas. E depois foi interessante porque, falando, por exemplo, com os meus colegas estagiários, e eram os dois rapazes, eles disseram que também sentiam imenso isso, que às vezes eles clicavam num certo conteúdo mais ligado assim à direita conservadora, por curiosidade ou tudo mais, para ver o que é que tinham a dizer, e de repente o algoritmo, aquilo é tudo o que o algoritmo te passa a recomendar, e que é muito fácil cair nos chamados rabbit holes de, ok, de repente isto já é tudo o que me aparece, e portanto é tudo o que eu estou a consumir, e estamos fechados nesta bolha. E o mesmo se aplicou às raparigas, mas virado muito mais à esquerda progressista. E eu achei interessante porque, sinceramente, foi um fenómeno no qual eu me revi, porque fala-se imenso do efeito a partir de 2015 do Me Too, do movimento Me Too, e de como começámos a ficar muito mais conscientes desse tipo de desigualdades, desse tipo de denúncias. E sinceramente é isso, foi algo que eu própria senti que me aconteceu a mim e de onde veio o meu interesse pelo movimento feminista, por esta área do género, tem muito a ver com isso e aquilo que me chegou através das redes sociais. Portanto, foi interessante acabar por me rever naquilo que estava a investigar. E também depois também havia outros fenómenos, como por exemplo isto varia imenso geograficamente com base na região da União Europeia onde se estava, quem é que era afetado por políticas de austeridade nos últimos anos, quem é que acabava por se sentir deixado para trás, porque apesar de nós sabermos que existem imensas desigualdades a desfavorecer as mulheres no mundo do trabalho, é interessante ver que na educação as mulheres têm-se estado a graduar a um número muito mais alto que os homens. Portanto, há assim toda uma mistura de fatores, mas essa das redes sociais foi mesmo a que mais ressoou comigo. E é isso, consigo ver imenso a nossa geração ali refletida e os meus amigos, a minha própria experiência. Isso é mesmo muito interessante, quase que há um colapso entre ambos os géneros. Uhum. E eu acho que realmente isso, pelo menos, faz-me refletir e também acho que já consegui percepcionar essa realidade, sem dúvida. Uhum. E, Desculpa. desculpa, diz. Diz tu. Não, eu ia só dar um passo atrás porque tu falaste também do teu interesse pelos estudos de género e que também aquilo que te chegava pelas redes sociais ou pela internet contribuiu para isso, para esse teu interesse. Eu queria só voltar um passo atrás e se nos puderes falar um bocado também da tua experiência de mestrado, porque tu estudaste em Portugal e depois tu disseste-me já em conversas fora deste podcast que tu querias mesmo fazer aquele mestrado em estudos de género em Viena e que então fizeste tudo para ir. Se nos pudesse um bocado só falar também sobre a tua experiência de mestrado, como é que foi isso, ter estado fora, porque também nem todos os
estagiários que temos entrevistado tiveram essa experiência de ter feito o mestrado fora. Então, O meu interesse pelo mestrado surgiu pelo facto de não haver nenhum mestrado em estudos de género em Portugal. À data de hoje, há um doutoramento, mas obviamente eu não queria estar a fazer o salto gigante de licenciatura e uma pós-graduação para logo para um doutoramento. E eu fiz essa pós-graduação que vocês referiram em igualdade de género no ISCPS e adorei. Adorei o corpo docente, adorei as cadeiras, tive uma experiência mesmo fantástica e tive imensa pena não conseguir continuar com esse. Estava a faltar agora a palavra, para campo no ISCS, porque realmente as professoras foram todas excelentes. É o Centro de Estudos, era isso que eu queria dizer, o Centro de Estudos, que é o CIEG, no ISCS, Centro Interdisciplinar de Estudos de Género. Mas realmente, pronto, havia um mestrado só que era Família e Género, e na altura eu ainda tentei fazê-lo, mas percebi que realmente não era mesmo o que eu queria, porque estava muito mais virado aos estudos da família, assim como uma vertente mais psicológica, que não é a minha área. O que eu queria era mesmo esta área da política, mas com a visão de estudos de género, e pronto, não tendo conseguido isso, não estando satisfeita com isso, percebi, ok, vou ter de arranjar alguma coisa aqui no estrangeiro, porque, como nós sabemos, ter um mestrado cada vez mais faz a diferença, e eu também já estava muito virada para sair de Portugal, porque infelizmente é uma área que em Portugal não tem muita saída. Temos os projetos, obviamente, nas ONGs e nas associações, mas sempre completamente dependentes de financiamento externo, que é super precário, porque há contratos, ok, 2 anos, mas não há uma estabilidade assim a longo prazo. Infelizmente também não é uma área bem remunerada em Portugal, como tantas outras, que têm a ver com estas áreas do ativismo e tudo mais. Portanto, era uma bolha super precária se continuasse em Portugal, e apesar de eu ainda ter trabalhado 2 anos entre a licenciatura e sair para o mestrado em Viena, numa ONG feminista em Portugal, a UMAR, mas lá está, nesta questão de baseada em projetos, portanto, sempre muito incerta. Eu estava à procura de, como estamos todos, acho eu, de mais estabilidade, mais conforto financeiro e tudo mais, e percebi que, pronto, se calhar ter de sair teria de ser a solução, mas antes de sair, obviamente precisava aqui do mestrado também para eu própria aprender mais, ter mais base e tudo mais. E fiz muita pesquisa na altura, e aqui o que me chamou para a Central European University foi a aliança de adorar o mestrado, a componente teórica, como estava estruturado e tudo mais, mas também ter ajuda financeira e oferecerem bolsas de estudo que eram muito mais competitivas do que noutros sítios. Obviamente não cobriam as coisas 100%, mas era muito melhor do que estar a começar do zero e ter de usar unicamente todo o meu dinheiro para conseguir fazer o mestrado. Ainda pensei, por exemplo, no Reino Unido também, mas lá tinha de pedir um empréstimo, com o Brexit e tudo mais, isso ficou muito mais difícil. Portanto, acabei por decidir a CEU, e também tinha feedback bastante positivo de outras pessoas que lá tinham estudado. Também foi um processo super demorado de candidaturas e tudo mais. Comecei, penso que em dezembro de 2020, e acabei por saber dia 1 de abril de 2021, fez agora os 3 anos de aniversário, que soube as notícias. E acho que, sinceramente, no outro dia estava a rever as fotos desse dia e a pensar, eu sinto mesmo que ali foi o ponto de ruptura que acabou por mudar imenso o rumo da minha vida, porque acho que Viena me abriu imensas portas. O mestrado foi absolutamente excelente, tudo aquilo que eu esperava e mais, tinha imenso, era um mestrado super interdisciplinar, portanto, não sei se eu fosse, sei lá, alguém virada para a literatura, podia ter feito o mestrado com base nisso, com a visão de estudo de género, mas aplicada a esse campo. No meu caso, o que me interessava lá está era esta questão de policy, research, tive imenso espaço para o conseguir fazer, mas outras colegas e amigas que lá está tinham outros interesses
conseguiam adaptar imenso o mestrado também ao que lhes interessava, e não aceitar este ambiente internacional durante 2 anos. Já tinha tido esse bichinho em Bucareste, na Roménia, mas depois com a pandemia acho que isso acabou por ficar um bocado de género esquecido, e depois de voltar a ter essa experiência em Viena foi tipo, ok, não, isto é mesmo o que me faz feliz e não sei, muda completamente a vida de podermos ter esta oportunidade de estar a trabalhar com aquilo que gostamos, mas no estrangeiro, e conhecer outras pessoas e todo este mundo intercultural. Para mim acho que enriquece imenso toda a experiência. E depois, lá está, como eu já referi, no último ano do mestrado começo a pensar, ok, e agora o que é que vem aí? E começo a candidatar-me a estes estágios em Bruxelas, porque lá está também por ouvir outras amigas e de experiência de outras pessoas, percebo que isto é fazível, porque acho que isso também é super importante, e acho que define imenso a minha experiência, e falo imenso disto também com as minhas amigas, que é, eu sinto que há sempre alguém que, não sou eu, mas que me prova que é possível fazê-lo. Pessoas do meu círculo que provam que, apesar de nós irmos num ambiente de classe trabalhadora, ou seja, não há muito conforto financeiro, mas mesmo assim é possível, mostram que é possível fazê-lo e que é possível estas portas abrirem-se também a nós. E tenho amigas que fizeram isso por mim primeiro e que mostraram, ok, eu não venho do meio com imenso dinheiro, mas mesmo assim eu consegui aqui chegar, e isso acaba por me mostrar, ok, eu também, se elas conseguem, eu também consigo, e também posso trabalhar para isto, e que há aqui mil e uma formas de contornar as situações. E isso para mim acaba por ser super inspirador, porque foi exatamente o mesmo com o mestrado, acabou por ser o mesmo com Bruxelas, que tive amigas que o fizeram antes e que mostraram, ok, isto é um caminho possível, e não é por se calhar, lá está, não ter este conforto a priori, que não me deva permitir a tentar, e que não tenha direito também a conseguir lá chegar. Então não sei, refletir nessa parte para mim também é sempre muito emocionante, porque sinto que há toda uma ligação de amigas que se vão inspirando umas às outras, e agora estou a fazer o mesmo pelos meus amigos em Portugal, que também querem vir para Bruxelas e têm estado a candidatar. Portanto, um meio de entreajuda e de mostrar que é possível. E acho que isso é super importante também. Acho que tu é que estás a soar verdadeiramente inspiradora. Obrigada por essas palavras. Completamente. Não sei se queres falar um bocadinho do teu pós-estágio. Quais é que eram as tuas perspectivas quando começaste? Se tinhas intenções de continuar depois, passados os 5 meses, continuar mesmo a DG? Como é que foi esse processo? Como nós já mencionamos, estamos a gravar isto já quase um mês depois de terminarmos o estágio, por isso se calhar a tua perspectiva vai ser diferente daquela que seria se tivéssemos conversado há um mês atrás. Mas o que é que tens a dizer sobre essas perspectivas de futuro que agora são presente, mas que se calhar também continuas a ter uma visão mais para a frente, digamos assim? Então, eu quando me mudei para Bruxelas para fazer o estágio, eu já vinha com a mentalidade que vinha não só para o estágio, que ia mesmo mudar-me para aqui, e queria ficar aqui durante alguns anos, porque lá está, já tinha aqui bastantes amigas, tinha noção que para a área do género aqui era o sítio para estar, como eu já referi, em Portugal muitas poucas oportunidades, e as que há muito precárias, e portanto para também, não sei, tentar juntar o conforto com trabalhos que me entusiasmassem e tudo mais, percebi que Bruxelas era mesmo o sítio para mim. Portanto, quando eu vim para cá já foi com essa perspectiva de, ok, vou fazer este estágio, mas a seguir quero encontrar alguma coisa, quero ficar cá. E também quando vim para cá sabia que o meu namorado também se estava a tentar mudar para cá, portanto estávamos a tentar conciliar tudo isso. E antes de eu vir para Bruxelas, eu fiz um estágio durante o verão, remoto. Estava a partir de Portugal, mas estava a trabalhar para um instituto de investigação na Lituânia, a PPMI, caso alguém tenha interesse em depois ir pesquisar, que trabalha muito também com as instituições europeias, a parte da investigação e tudo mais.
e também a nível de análise política. E eu estava na equipa de género e tive também uma experiência fantástica, e no final do estágio também recebi feedback muito bom, onde deixaram uma porta aberta para, se eu quisesse voltar, que depois do estágio da comissão podia voltar. E acabou por ser isso que aconteceu, que neste momento estou a trabalhar durante alguns meses com a PPMI outra vez. Mas sinceramente, idealmente, o meu objetivo é mesmo conseguir arranjar trabalho com contrato belga e em Bruxelas, mas ainda está a ser um processo. Portanto, o nosso estágio da comissão foi de outubro, início de outubro até ao fim de fevereiro. Eu, em janeiro, comecei-me a candidatar a coisas, a ver coisas também mesmo dentro da comissão, e como há de ter sido também a experiência de muitas outras pessoas, não tive muita sorte ainda, mas continuo a candidatar-me na esperança de saber que ao menos acho que estou no sítio certo para procurar estas oportunidades e para me candidatar a elas. Portanto, é tentar fazer, não sei, que o universo se alinhe e que alguma coisa surja. Mas por agora é isso, ao menos tenho esta possibilidade de ter voltado a este sítio onde já tinha trabalhado antes, onde tinha tido uma experiência super positiva. Mas pronto, agora é procurar outras coisas aqui em Bruxelas, porque gostava imenso de ter a componente de trabalho presencial, também, porque é algo que sinto imensa falta, porque aqui também estou novamente remota. E embora haja um certo conforto no trabalho remoto, 100% remoto já é outra conversa. E pronto, tenho estado a trabalhar para isso. Vamos ver o que é que os próximos meses guardam. Sim, tu em relação a isso disseste-nos que sentes que em Portugal não só existe uma falta de oportunidades na área de igualdade de género, como já nos disseste aqui antes, e que, portanto, até em termos de programas académicos, isso é sentido, mas também que não encontras oportunidades que sejam remuneradas de forma a permitir a tua independência financeira. E portanto essa independência foste ganhá-la fora, não é? Foi optando por sair de Bruxelas e construindo uma nova vida com o teu namorado português, que também veio de Portugal para aí. Não sei, sentes estando agora aí e vivendo o dia a dia aí, agora já não como estagiária, mas como trabalhadora, sentes essa diferença entre os dois países, falando com os teus amigos que talvez estejam em Portugal ou com família, quais são assim as diferenças maiores que sentes? Sim, eu acho que há um choque gigante de perceber que num país, na Bélgica, onde ainda há uns dias o salário mínimo foi aumentado para 2.000 euros, ver as condições, não sei, de custo de vida, habitação e tudo mais, e perceber que a diferença não é assim tão grande. E se há, sinceramente, da zona de onde eu venho, a área metropolitana de Lisboa, se houver a diferença é para Lisboa está pior a nível de preço e tudo mais. Realmente isso é muito chocante num país onde lá está temos o salário mínimo nos 800 e poucos euros, onde as condições de trabalho são as que sabemos, que as nossas qualificações não são valorizadas, que sair de casa dos pais é completamente impossível com os salários que nos oferecem. E lá está, quando eu estava a trabalhar numa ONG em Portugal, tudo bem porque estava a viver com a minha mãe, mas com aquele salário seria completamente impossível sair de casa da minha mãe e ter essa independência, enquanto que aqui, como estagiária, eu estava a ganhar muito mais do que provavelmente alguém com as nossas qualificações consegue ganhar em Portugal, ou pelo menos a grande maioria das pessoas. Eu sei que há pessoas que têm outra realidade, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Portanto, isso para mim foi um grande choque perceber, lá está, é isso, como estagiária conseguia ganhar muito mais, e ok, depois tenho outros gastos que se calhar estando em Portugal, por exemplo, não gastaria com habitação e tudo mais, mas com isso também vem a grande sensação de independência e de estar
a construir a minha vida, e para mim isso acaba, e depois comparando pessoas que não estagiárias, mesmo trabalhadoras, aquilo que conseguem ganhar aqui com as nossas qualificações também muitíssimo superior ao que se ganha em Portugal, e depois vejo que as casas que pagamos aqui, os preços provavelmente são ainda mais baixos do que em Lisboa, que agora com o meu namorado conseguimos arranjar um T2 aqui em Bruxelas, em super boas condições, que em Lisboa vi apartamentos do mesmo género a serem arrendados quase ao dobro do preço, e depois comparo os salários e vejo que aqui, por exemplo, o meu namorado está a ganhar 3 vezes mais do que ganhava em Portugal na área da saúde. Portanto, é super chocante, e frustrante perceber. Há um termo, não sei como é que se diz em português, mas em inglês é o brain drain, que é esta ideia de que os Fuga de cérebros. Como é que se diz? Fuga de cérebros. Fuga de cérebros, é isso, que acabamos por estar todos a emigrar quando não vemos as nossas qualificações valorizadas, e vejo cada vez mais amigos a quererem sair de Portugal pelas mesmas razões, por estarem frustrados. Vai-se ao supermercado aqui, que sempre que falo com a minha avó ao telefone, ela pergunta-me: "Ai, como é que está o preço do azeite?" E depois chegamos sempre à conclusão que aqui está mais barato, apesar de ser o azeite português. Não sei, há assim várias coisas muito, muito chocantes e frustrantes, porque realmente acho que merecíamos melhor, acho que não merecíamos ser renegados a ter de ser obrigados a emigrar, caso quiséssemos ter uma vida digna, e acesso a estas coisas que deviam ser de acesso comum, está na nossa Constituição, o direito à habitação e tudo mais, e não temos acesso a este tipo de coisas, e faz uma diferença enorme poder termos essa independência, termos o nosso espaço. Não sei, sempre que falo com os meus amigos em Portugal, vejo que há não sei, uma sensação de frustração enorme, de tristeza, de não poder ter acesso a estas coisas e não verem a luz ao fundo do túnel, não verem uma sensação de, ok, se calhar agora é que as coisas vão ficar melhores. Será que é agora que vamos ter alguém que nos vai conseguir tirar desta situação? Mas pelo contrário, parece que há cada vez mais medo dos próximos anos, do que é que vem aí, se as coisas não vão ficar melhores, e o tempo vai passando, nós a chegar aos 30 e não se ver uma solução para isto. Acho que há este medo muito generalizado entre a nossa geração, e que é totalmente justo, e se eu estivesse em Portugal também estaria exatamente na mesma situação, e mesmo não estando fico triste e frustrada com os amigos que estão, e mesmo não só da nossa geração, mas que a vida também que está cada vez mais difícil para as outras gerações acima também, que não veem as suas reformas, os seus salários valorizados, enquanto a vida está cada vez mais cara. Portanto, concluindo, não vês, se calhar, por enquanto, na tua ideia de futuro, regressar a Portugal? Não, de todo, porque lá está, aqui tenho um conforto que eu sei que não conseguiria ter em Portugal, que com os salários portugueses eu não conseguia sair da casa da minha mãe, não conseguia ter esta independência, e depois de ter esta independência acho que é muito difícil voltar a dar o passo atrás e voltar à casa dos pais. Outra coisa que eu consigo também ver é que, por exemplo, eu sou do Seixal, em Portugal, portanto, área metropolitana de Lisboa, mas não é no centro de Lisboa, e eu sentia quando morava em Portugal, e, por exemplo, quando voltei este verão, que parece que quase tudo se passa em Lisboa. Portanto, depois também aquela questão dos transportes também não são fantásticos para quem vive na periferia, ou há muita dependência do carro também, e isso, agora que eu posso tomar as minhas próprias decisões, eu não quero viver num sítio onde estou sempre dependente de carro para ter de ir a algum sítio, para poder ir a eventos culturais e tudo mais, e sinto que aqui eu estou a viver na parte central, não é mesmo centro-centro, mas relativamente central da cidade,
tenho acesso a tudo através de transportes públicos. Claro que há coisas sempre que podem ser melhoradas, também não quero passar a imagem que é tudo perfeito, obviamente não é, mas comparando com a minha experiência em Portugal, aqui tenho um conforto de vida com aquilo que me interessa mais, muito maior, de ter a minha própria casa, acesso a salários muito mais dignos, rede de transportes que me permite não estar dependente de um carro, acesso a uma vida cultural, muito mais enriquecedora, e portanto, para mim, voltar para Portugal neste momento, olho para isso como se fosse um passo atrás, mesmo a nível profissional e tudo mais, não vejo qualquer futuro ou possibilidade de, de voltar, porque acho que seria sempre muito mais dar um passo atrás do que em frente, e mesmo se quisesse, sei lá, seguir pela via da investigação, do doutoramento e tudo mais, as bolsas de doutoramento em Portugal também são super mal pagas. Então, infelizmente, não, não vejo assim nenhuma opção para isso, só se fosse, sei lá, um trabalho remoto para outro país que pagasse melhor do que se paga em Portugal. Também sei que há muitas pessoas nessa situação. Mas depois todas estas questões de o preço da habitação, e o ambiente político e tudo mais não me fazem muito ter vontade de voltar por agora. Uhum. Certo. Bem, se calhar vamos encerrar a nossa conversa. Foi um prazer, Sara, e acho que deste muitas dicas, muitas portas para alguém pegar, no sentido de ONGs, programas de estudo, mesmo a forma como chegaste ao estágio, por isso, obrigada por isso. Foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigada pelo convite. Sim, nós costumamos terminar as nossas entrevistas com uma pergunta, e ela é: qual é que é a tua primeira memória, a memória mais antiga que tens sobre a União Europeia ou as instituições europeias? Uau! Ok, acho que sei. No sexto ano, eu andava num, sei lá, clube, não sei, atividade extracurricular na escola de música, em que tínhamos uma bandinha, e fizeram-nos aprender e tocar o hino da União Europeia. Então acho Incrível. que é aí que, ok, isto é uma realidade. E tem uma música. Nós O hino da aprendemos. alegria. Exato, estava a faltar o nome, exatamente, vindo da alegria. E aprendi a tocar aquilo na guitarra e depois tocámos para os nossos pais, assim, num evento da escola e tudo mais. Então acho que se houvesse assim uma primeira, provavelmente seria essa. E claro, outra que foi, lembro perfeitamente do dia em que os escudos começaram a ser trocados pelo euro, em que fui ao café, e que lembro-me de estarem a ter essa conversa sobre a mudança da moeda e estar a ver e tudo mais, obviamente, sem perceber o que é que aquilo significava na prática, mas estar super fascinada com essa mudança e começar a guardar escudos em casa para um dia, tipo, mostrar a alguém porque aquilo ia desaparecer. Então, provavelmente essas duas, assim, ligadas ao UE. Muito boas e muito vivas também. Tens isso muito vivo. Sem dúvida. Muito obrigada, Sara. Foi um prazer conhecer-te um bocadinho melhor, que eu ainda não conhecia, e termos esta conversa, e potencialmente a última do nosso podcast, que foi de manhã bem cedinho, Exato. para Muito ver a nossa obrigada. dedicação. Obrigada e boa sorte para o Obrigada. futuro. Tudo bom para ti. Para vocês também. Adeus. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.